Rafael, sou do secretariado do Open Banking, e hoje a gente vai começar o nosso 5º workshop de apresentação das documentações no contexto fase 2, e hoje o tema a ser tratado é o de Service Desk. Então, quem vai liderar essa apresentação é o GT de Infraestrutura, o GT da Convenção do Open Banking de Infraestrutura, e quem vai estar apoiando aqui na discussão também vai ser o pessoal do Service Desk, o GT de PRC, que é o de Políticas, Riscos e Compliance, e também teremos representantes do Bacen para apoiar nas dúvidas e esclarecimentos. E aí o pessoal já deve estar acostumado em como os workshops estão sendo conduzidos. Então, primeiro a gente vai ter a apresentação do GT de Infra. Vou pedir para o pessoal colocar o microfone no mudo. Quem tiver alguma dúvida, por favor, aguarde ou coloque a dúvida no chat. E aí depois, no final da apresentação do workshop, a gente vai ter um processo de perguntas e respostas. E aí sim, vocês podem levantar a mão, que a gente vai chamando aqui na ordem. E aí o pessoal vai ajudando nas perguntas, nos esclarecimentos. E é isso. Eu queria sugerir também do pessoal de infra, se vocês verem que tem alguma pergunta no chat que seja rápida de responder, por favor, já podem ir adiantando, que aí a gente garante que todas as dúvidas aqui vão ser sanadas. Então é isso, essa é a introdução aqui, e passo a bola para o GT de infra, para que a gente comece a apresentação. Olá, boa tarde, pessoal. Quem está falando é Juliano Valentim. Eu represento ali no Service Desk, sou PO, ali do subgrupo. Espero que estejam todos bem aí para o nosso workshop. Bom, eu trabalho há quase 5 anos no Sicredi, na área de suporte colaborador, e estou aqui como PO, né, do Service Desk. Então, a ideia hoje é passar para vocês um overview, né, visitando tópicos aí, desde os mais básicos, como o link de acesso, cadastros, funcionalidades. A gente vai falar um pouquinho de catálogo de serviços, FAQ, dashboards, integrações da ferramenta. E a gente vai ter um momento aí para falar de dúvidas frequentes, né, já pré-levantadas pelo pessoal da CISAGE. Vamos falar um pouco do catálogo de serviços atual que a ferramenta proporciona e demonstrar, né, o fluxo de atendimento. Aí, conforme o Rafael comentou, mais por final a gente vai ter um tempinho dedicado para perguntas e respostas, então a gente pede que vocês podem ir colocando no chat, né, as dúvidas aí, sugestões, críticas, e na medida do possível a gente vai, durante mesmo a apresentação, a gente já pode até respondendo algumas. Tá bom, pessoal? Eu vou passar agora para o pessoal da CISAGE já compartilhar a apresentação. Quem vai fazer a introdução aí vai ser o Marcel, e acredito que a Irlânia também vai fazer a apresentação. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcel, eu faço parte aí do time da CISAGE e estou à frente aí do Service Desk, tá? Tô juntamente com a Irlânia e com o Vitor aqui na apresentação. A gente vai, bem como o Juliano falou aí, mostrar um pouco na prática, né? Todas as funcionalidades da ferramenta, né? O catálogo de endereço, o fluxo, todo o fluxo de atendimento do Service Desk, tá? É importante salientar aqui que a equipe que faz parte do N1, mas faz parte de toda a cadeia, né? Porque o N1 é a porta de entrada de todos os chamados dentro da estrutura do Service Desk, tá? E aí, no decorrer da apresentação e ao término, a gente vai esclarecer as possíveis dúvidas, as dúvidas do fluxo de atendimento, tá? A ideia aqui é que a Irlânia traga todo esse fluxo, exiba todo esse fluxo de navegação na ferramenta, né? Parte de cadastro, as interações com o N2, né? As notificações que são enviadas, e o Vitor dá uma breve abordada na questão da possibilidade de integração com a solução, tá? Eu passo a palavra para a Irlânia, que vai estar apresentando aí esses pontos inicialmente, ok? Obrigada, Marcel. Todos estão vendo minha tela? Irlânia, a gente vê a tela do Teams.
Legal. A tela do Team que você... Isso. Não está na apresentação. Né? Está na apresentação. Ah, legal. Não está na apresentação. Está na tela do Teams. Opa. Deixa eu mudar aqui, gente. E agora? A gente ainda vê a tela do Teams mesmo. Oh, meu Deus. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento e entrar de novo, pessoal. Desculpa a falha. Sem problemas, Ilane. E agora? Agora sim. Agora sim. Okay. Ah, legal. Desculpa a falha, gente. Bom, então eu vou apresentar rapidamente os tópicos que serão mostrados aqui na apresentação. Então, o portal do Service Desk e as funcionalidades que tem já no portal, a página inicial. Depois a central de serviços, onde é o painel de chamados, a FAQ e como realizar o atendimento do chamado. Ilane, eu acho que está na tela do Service Desk, ainda não está na apresentação, tá? Ai, gente. Espera aí. Tô tendo problemas com o Steam. Viu, Irlânia? Às vezes Oi. acontece isso quando a gente está com duas telas. Eu não sei se é o caso aí. Que você É. tá utilizando. Eu tô com duas telas. E agora? Agora sim. Agora sim, Ilane. Vamos lá. Ah, obrigada. Então, central de serviços, né, que tem o painel de chamados. Então, eu vou explicar um pouquinho como realizar o atendimento do chamado, alteração dos status e a tela da FAQ. Também sobre o fluxograma de atendimento. Então, desde quando entra o chamado no N1 até o encerramento. O dashboard do usuário. O portal do usuário. Então, o portal da abertura do chamado, onde consta o catálogo de serviços. Também vou explicar como realizar a abertura de um chamado e incluir novas informações depois que o chamado é aberto. E a possibilidade de realizar a integração com a ferramenta do portal do Service Desk, com a ferramenta da instituição. Ok? Estão vendo o portal? O portal do Service Desk? Não. Não, Você vai precisar pegar a tela de novo. Oi? Acho que vai ter que descompartilhar e compartilhar de novo. Oh, meu. Tá presa na sua tela de apresentação. Tá bom. Vou tirar daqui. E agora? Agora foi, Ilane. Vamos lá. Legal. Então, esse é o portal do Service Desk. A URL é servicedesk.openbankbrasil.org.br. Logo no portal, antes do login,
Já constam tutoriais, então há vídeos explicativos de como cadastrar o requisitante, como realizar a abertura do chamado, como cadastrar uma equipe N2. Então, ao clicar, vai ser direcionado ao vídeo. Abri um aqui para vocês. E explica passo a passo, é bem detalhado como realizar a solicitação do usuário. Além dos tutoriais, tem um botão logar como convidado. Então, precisa solicitar o primeiro acesso, os dados de login e senha. Clica no botão logar como convidado. No primeiro acesso, já vai aparecer aqui um campo de comunicado. Então, se houver alguma informação nova, algum comunicado, vai apresentar nesse painel, tá? Clicar no xizinho aqui. Bom, para solicitar um novo usuário, tem duas opções. No combo de solicitação de acessos, ao clicar nele, Service Desk concessão, apresentará duas opções. Cadastro de requisitante, que é o usuário que terá permissão apenas para abertura de chamado, é um perfil diferente. Ou cadastro de equipe N2, que é a equipe que fará o tratamento dos chamados da instituição. Então, eu vou clicar em um aqui, vai abrir o formulário, esse formulário deve ser preenchido e enviado. Ao enviar, passa para o atendimento N1, vamos realizar o cadastro e é enviado um e-mail para o usuário com seus dados de acesso, tá? Outra opção de solicitar o cadastro é pelo chatbot. Ao clicar no chatbot, inicia-se um atendimento onde apresenta 3 opções de catálogo de serviço, que é o cadastro, onboard de diretório, então, informações sobre o diretório, ou sobre a API do Open Bank. Vou clicar aqui em cadastro do Service Desk. É só ir preenchendo as informações conforme for solicitado. Então, vamos supor aqui pediu o nome, vou incluir o nome. E o chatbot vai pedindo mais informações. Ao final... O chat não está aparecendo, tá? Não está cinza a tela. E teoricamente também não aparece, não. Não está aparecendo o chatbot para vocês? A tela? Não, tá um Não, bloco acertando. Tem... tá sem... não aparece nada, aparece uma tela preta. Né? Bloco cinza. Então deve ser o compartilhamento. Na verdade, porque ela está compartilhando só a janela por trás. Para ela aparecer multi-janelas ou multi-aplicativos, ela precisa compartilhar a tela inteira. A tela. Isso mesmo. Ô, Ilânia, descompartilha e compartilha com a tela inteira, tá? Por favor. Ok. Vou fazer. E agora? É igual. Ainda está compartilhando só a janela, Jordânia. Quando for compartilhar, vai aparecer a opção ali de tela 1 ou tela 2. Não apareceu essa opção para mim. Eu venho em compartilhar. Tela 1 é onde está... normalmente fica mais à esquerda. Escrito área de trabalho. Área de trabalho. Talvez tenha mais opções e daí você escolhe a tela que você quer.
Isso. Show, apareceu tudo. Isso, agora sim. Agora apareceu? Só volta um pouquinho aí nessa questão de chatbot, Irlane, por favor, desde o início, porque a gente acabou não pegando as telas, por favor. Tá bom. Então... Aqui todos visualizaram, né? Eu Sim. entrei no solicitação de acesso, Service Desk, e abri um formulário, e esse formulário ele deve ser preenchido com os dados da instituição e do usuário, e clicar em enviar. A outra opção é o chatbot. Isso. Clicar na opção de cadastro do Service Desk. E inicia-se, então, o atendimento. Então, é só preencher as informações, conforme o chatbot vai solicitando. E, ao final dele, é aberto o chamado, que é encaminhado para o Service Desk N1, para realizar o cadastro. Tudo bem até aqui? Perfeito, perfeito. Legal. Então, vamos voltar aqui. Bom, então, os tutoriais, o botão de logar como convidado. Também é importante verificar a política de privacidade. Depois da leitura, dar o de acordo. Ao receber por e-mail os dados de login e senha, aí sim será possível acessar aqui o portal pelo botão logar. Eu vou pegar os meus acessos aqui. Só um instante. Acessar. Lembrando que também, ó, esqueceu a senha, então não é necessário entrar como logar como convidado e solicitar de novo. Ok, essa é a página inicial do portal após logar. É um dashboard, esse dashboard eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, tá? O que eu vou explicar para vocês? O fluxo de atendimento, antes da gente entrar direto com o processo. Vocês estão vendo o fluxo? Sim. Sim, legal. Só amplia a tela, por favor. Ampliar a tela. Opa. Irlane, é que a gente está vendo a sua máquina no modo de apresentador, não no modo apresentação. Eu sugiro talvez você trabalhar com uma única tela, que aí acho que fica mais fácil gerir a multitela aqui no compartilhamento. É que eu vou tirar aqui então. Se você duplicar, acho que funciona também. Exibir configurações, duplicar. É que realmente eu não estou com a opção ali de estender essa tela. Não está mostrando. Se você clicar em duplicar a apresentação de slides, você consegue. Eu vou tentar aqui, pessoal. Certo? Isso. Aí. Bom, então eu vou explicar o fluxo de atendimento do Service Desk. Após a abertura do chamado, então, o usuário, ele vai lá no portal do usuário, faz a sua solicitação de acordo com a sua necessidade, né? Então, tem o catálogo de serviços. Aberto o chamado, entra para a fila do N1. N1 vai fazer uma pré-análise do chamado.
Então, vai verificar se está na categoria certa, se não está faltando alguma informação. Feita essa pré-análise, se houver alguma dúvida, nós devolvemos o chamado para o requisitante, que é o usuário que abriu o chamado. Ele pode incluir mais informações e devolver para a gente. Devolveu. Fizemos novamente a pré-análise. Não há nenhuma dúvida? Verificamos se o chamado é para o N1 ou para o N2. É atendimento N1? Ok, alteramos o status para atendimento N1, realizamos o procedimento e encerramos o chamado. É um chamado para a instituição? É um chamado N2? Encaminhamos para a equipe N2 responsável. A equipe fará a sua análise. Se identificar que há alguma inconsistência, vai devolver para a gente. Vai devolver para o N1. E nós realizamos aí a tratativa juntamente com o requisitante, né? Com quem abriu o chamado. Não há nenhuma inconsistência, o N2 fará seu atendimento e vai encaminhar o chamado para o N1 realizar o encerramento. Tá? Então, todo chamado ele entra pelo N1 e encerra-se pelo N1. O requisitante, ele poderá acompanhar o seu chamado através do portal. Então, tem que ficar atento, porque o chamado ele pode voltar para ele, como aguardando o requisitante, para que possa incluir informações. Ele pode cancelar o chamado, também tem a opção de cancelar o chamado, e tem a opção de reabrir o chamado. Então, o chamado já foi encerrado, o requisitante tem até 3 dias úteis para reabrir aquele chamado, tá? Bom, esse é o fluxo. Vamos voltar para o portal. Acessou o portal, login, senha, essa é a página inicial. Para verificar os chamados. Oi, Lânia, a tela não voltou. Não voltou. Não. E agora? Isso, agora sim. Então, como eu falei aqui, é o dashboard, eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então, para a equipe N2 acessar os chamados, verificar sua fila de chamados, ele vai em central de serviços, tudo. Vai constar os chamados com status encaminhado N2 atendimento. É só clicar no chamado, que terá mais detalhes. Eu vou explicar um pouquinho essas abas aqui em cima. Então, tem detalhes de solicitação, solução. A solução é quando a gente vai encerrar o chamado, inclui a solução aqui. O histórico, que é tudo que é modificado dentro do chamado, consta o histórico de quem realizou e o que foi feito. A aba itens relacionados é quando esse chamado ele for associado a algum projeto. A aba mensagens, então, cada alteração que é feita no chamado, seja de status ou inclusão de alguma informação, é enviada uma notificação para o usuário. Então, aqui consta todo o histórico de notificação. A equipe N2 tem que se atentar ao receber o chamado nessa aba atividade. Por quê? A aba atividade são informações que nós, N1, vamos trocar com o N2, sem o envolvimento do usuário. Então, vamos supor que tem alguma informação que a gente precisa colocar, ou até mesmo o N2 precisa passar a informação para a gente, sem envolvimento do usuário. Então, a gente inclui aqui. Clica em novo, coloca a informação que deseja. É necessário colocar hora final, porque o campo obriga, mas não precisa se preocupar em colocar
exatamente uma hora ou uma data e adicionar. Altera o status para caminhado N1 em análise e esse chamado volta para a gente, para o N1, para realizar a tratativa, tá bom? Isso sendo o N2 encaminhando para a gente, tá? Quando o N1 for encaminhar informações para a equipe N2, ele vai estar com status de encaminhado N2 atendimento. Lembrando que tudo isso, gente, de status, informações, tem na FAQ, que eu vou explicar também onde está, e tem também tutoriais, tá? Outra aba importante que o N2 vai analisar é a primeira aqui, que é detalhes de solicitação de serviço. Então, aqui vai constar a categoria que o usuário incluiu, o título e a descrição. Então, a gente sempre pede para o usuário descrever com o máximo de detalhes para facilitar a tratativa da equipe N2, tá? Então, chegou o chamado, N2 altera o status para em atendimento N2, inclui o analista atribuído, para que seja contabilizado para aquele analista que ele realizou o atendimento e salva. Entra no chamado novamente, inclui a sua solução, então vem no campo notas, botão novo, aqui embaixo, inclui a sua solução, adiciona, e devolve para o N1 realizar o encerramento. Então, vem aqui em status, encaminhado N1 encerramento e salva. A equipe solucionadora é a mesma, né? A equipe que fez o atendimento e salva. Esse chamado, ele vai ficar aqui com uma bolinha vermelha, encaminhado N1 encerramento, vai ficar pendente na sua fila até que o N1 encerre o chamado totalmente. Encerrou o chamado, sai da fila. Tá? Então, é bem simples a tratativa. Sobre a FAQ, fica dentro de Central de Serviços, Artigos. Aqui consta informações de API, solicitação de acessos, diretório Service Desk, solicitação de informações, API, diretório Service Desk. Então, sempre que entram novas dúvidas, novas informações, a gente atualiza quase que diariamente a FAQ. Então, é sempre bom o usuário, tanto o usuário que abre o chamado, quanto o usuário que vai fazer tratativa de chamado, sempre olhar a FAQ. Sempre vai constar informações novas. Sobre o dashboard. Fica dentro de relatórios, portal do gerenciador. O dashboard, ele vai mostrar apenas o dashboard da instituição. Ele mostra os chamados que estão dentro e fora do SLA, os chamados de cada analista. Então, aqui, vamos supor que tenha 5 analistas N2 da instituição, vai mostrar os 5 e a quantidade que cada um atendeu. Abertos e fechados, chamados abertos e fechados nos últimos 30 e 90 dias. E os top 5 categorias mais atendidos pela equipe N2, também de 30 dias e 90 dias. Ok? Então, esse é o painel de chamados para a tratativa do N2.
Eu vou explicar agora um pouquinho sobre o painel de chamados do usuário, o que tem a permissão de abertura de chamados. Oi, São Lânia, dois... tá no dash do usuário, tá? Ainda. Acho que precisa alterar a tela. Sim, eu não alterei ainda. Ah, legal. Só explicando também, gente, que existe 2 perfis. O perfil do usuário, que é só para abertura do chamado, e o perfil do usuário N2, que vai tratar o chamado e pode abrir o chamado. Então, esse perfil aqui, que é o N2, para abrir o chamado, ele vem aqui na parte superior, onde vai constar o nome dele, clica na setinha, portal do usuário final. Dentro do portal do usuário final, vai mostrar um catálogo de serviços. Esse catálogo aqui. Que foi elaborado a partir deste catálogo. A partir deste catálogo, que está descrito na norma 98 do Bacen, na normativa 98 do Bacen. Quais são os serviços? Solicitação de informações, que tem até 5 dias úteis. Solicitação de melhorias, até 10 dias úteis. Incidentes, que está dividido entre diretório, API, Service Desk, portal, conformidade. E abaixo deles tem lentidão ou degradação, 2 dias úteis. Erro, 5 dias úteis, indisponibilidade, 1 dia útil. Também no catálogo, a indisponibilidade programada, de até 5 dias úteis. Então, a instituição precisa realizar alguma manutenção, implementação, e o sistema vai ficar fora. Tem a opção de nos comunicar com antecedência. Assim, se caso alguém abrir chamado informando que não consegue se comunicar com a API daquela instituição, a gente pode informar de que está em manutenção, está indisponível, de acordo com o cronograma que foi informado. Serviço de solicitação de acessos, tanto para acesso de Service Desk, como acesso ao diretório, que tem um SLA de 5 dias úteis, e solicitação de certificados até 3 dias úteis. Então, vamos voltar lá no portal. Então, esse é o catálogo de serviços. Também tem a opção do chatbot, que o usuário ele pode abrir o chamado através do chatbot. Eu vou mostrar para vocês como abrir um chamado. Então, um exemplo, incidentes. Dentro de incidentes, vai escolher uma subcategoria, se é diretório, API, Service Desk, portal ou conformidade. Eu vou escolher API. E uma terceira categoria, se é sobre lentidão ou degradação, erro ou indisponibilidade. Ao escolher uma opção, vai ser aberto um formulário. Seu formulário deve ser preenchido com o máximo de detalhe. Se houver anexo, pode incluir imagem, doc, um Excel, qualquer tipo de anexo, e clicar em enviar. Essa informação aqui já diz que o chamado foi encaminhado para o Service Desk N1, que aí entra naquele fluxo onde realizaremos uma pré-análise e identificar se é um chamado N1 ou N2. O usuário que abre o chamado, ele também tem como acompanhar no seu portal. Então, logo abaixo do catálogo, tem os meus chamados. Conforme for
as alterações realizadas no chamado pelo o Service Desk, ele consegue acompanhar aqui, tá? Vai alterando os status. Abriu o chamado. Lembrou que precisa colocar mais alguma informação? Só clicar no chamado, tem um botão adicionar nota. Poderá incluir mais informações e esse chamado será atualizado lá para o Service Desk, tá? Abriu o chamado, não precisa mais, quer cancelar? Também tem aqui fechar o chamado. E o chamado será encerrado e será excluído lá da base do Service Desk. Ok? Então, esse é o portal do usuário final. Então, quem tem um perfil só do usuário final, ao acessar a URL servicedesk.openbankbrasil.org.br, vai apresentar direto esse catálogo. Se for um usuário N2, ao acessar a mesma URL, ele vai entrar aqui nesse portal, ele vai ter essa visão. E caso eu precise abrir um chamado, é só clicar na setinha aqui do lado e portal do usuário, ok? Então, é bem simples, né? Tem tutoriais. Lembrando também que é muito importante verificar a FAQ antes de abrir qualquer chamado. Para o usuário, tem aqui a opção de FAQ, mostrar tudo. É a mesma FAQ que o N2 tem acesso. Então, é muito importante que verifique a FAQ. Muitas informações podem constar aqui nessa FAQ antes de abrir o chamado, né? Então, esse é o procedimento do N2 e do usuário. Eu vou passar agora a palavra para o Vitor, que ele vai falar sobre a possibilidade de integrar a ferramenta Service Desk com a ferramenta da instituição. Vitor? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estão visualizando minha tela? Deixa eu compartilhar. Sim, estamos sim. Beleza. Dentro da FAQ, temos os artigos, né, referente à integração com o Service Desk. Para dar início na integração, é necessário solicitar um usuário de integração N2, um usuário N2. Dentro da FAQ temos os métodos, método para login, método para consulta de chamado, os nomes dos campos, tanto no front-end quanto no back-end. Cadê? Temos as APIs que já estão criadas também, os ambientes de sandbox e desenvolvimento. O ambiente de sandbox ele é um clone do ambiente de produção. Ele tem exatamente todas as informações que constam no ambiente de produção. Eu vou fazer um teste agora com vocês via Postman, fazendo um post e um get na API da Sysaid. Sempre é necessário usar a primeira API de login para conseguir utilizar as outras APIs. Então, vou enviar. Ele me retornou em status code 200. Agora eu vou fazer um get na consulta de lista de chamados. Ele vai me retornar os chamados que já foram abertos. Ele vai me retornar a última atualização, que é o update time, quando ele foi aberto, o status, ele está com status de novo, e ele me retorna o ID do chamado. Basicamente isso.
Para fazer a consulta, tem algum header de autorização que você pega do login? Como que funciona? Sim, eles... Opa, parou de mostrar minha tela aí? Não, tá mostrando. Não, tá mostrando, Vitor. Ele salva essa autorização via um JSON ID dentro da consulta. Ele gera um token. E tem validade esse token? Tem validade durante 2 horas. Legal. Obrigado. Imagina. Pode continuar, Irlane. Legal. Então, agora eu vou entrar na parte de dúvidas frequentes. Então, as dúvidas mais enviadas aqui pra gente. Vocês estão vendo a minha tela da apresentação? Sim. Sim. Legal. Então, a primeira dúvida que chega pra gente para o Service Desk N1 é de qual forma a instituição receberá os chamados para efetuar o atendimento. Então, a instituição ela vai receber uma notificação via e-mail, informando que chegou um novo chamado, que há um novo chamado no portal, e também na tela inicial, né? Então, na central de serviços, tudo vai constar um novo chamado com status encaminhado N2 atendimento. É realizada uma pré-análise do chamado antes de enviar para a instituição? Sim. Como eu já tinha informado, verificamos se o chamado ele consta na categoria correta, que pode acontecer do usuário colocar uma outra categoria e descrever uma informação diferente da categoria. A descrição não está clara, então a gente devolve o chamado para o usuário, com o status aguardando o requisitante, para que ele inclua mais informações. O chamado que reportar um incidente será recebido de forma anônima? Não. Quando o chamado ele chega, quando ele é aberto, ele já carimba o usuário solicitante e de qual empresa ele pertence, tá? Então, não é de forma anônima. Como as instituições poderão solicitar acesso ao Service Desk? Então, é no portal, bem no botão Logar como convidado. Então, é o primeiro acesso, precisa do primeiro login e senha, vem logar como convidado. Que tem aquelas duas opções de solicitação de acesso combo para abrir o formulário ou através do chatbot. Como ter acesso à documentação da API do Service Desk? Então, a partir do momento que já tem o acesso, o login e a senha de acesso, o usuário ele vai ter as informações na FAQ. Eu vou acessar aqui para vocês, novamente. Então, as informações de API fica central de serviços, artigos. A gente consegue ver a sua tela da apresentação, a gente só vê a da apresentação mesmo. Não estou vendo o portal? Não, a gente vê a página de dúvidas frequentes aqui. Acho que se você compartilhar a tela, a gente consegue ver os dois. Tá, peraí. Essa é a opção alterna a tela, Helene. E aproveitando, acho que a Nícia está com a câmera aberta também. Tá bom. E agora? Tá mostrando o portal? Aqui continua nas dúvidas frequentes. Tá. Saiu tudo.
Saiu tudo, eu tirei. Dúvidas frequentes. E agora? Verifica o canto superior esquerdo, Irlane, quando for compartilhar a tela. Vai ter opção de telas ali. Então, não tá mostrando pra mim. Eu tô procurando. Irlane, ou arrasta a tela pro monitor lateral, se você não tirou ainda. Então, eu arrastei na mesma tela que tá as dúvidas frequentes. Vocês não estão conseguindo visualizar? Tá um bloco cinza. Não. Faz... Oh, meu Deus. Peraí que eu vou descompartilhar de novo. E agora? Agora tá na faca. Tá na faca. Opa. Ok, tá na faca. Vocês não viram desde o começo, né? Então eu vou voltar um pouquinho aqui. As perguntas. Bom, então eu vou voltar nas perguntas, tá, gente? Para vocês verem o portal. Bom, de qual forma a instituição receberá os chamados para efetuar o atendimento? Então, a instituição vai receber a notificação via e-mail ou dentro de central de serviços, tudo vai constar o chamado com status encaminhado N2 atendimento. Então, indica que é um novo chamado. É realizada uma pré-análise do chamado antes de enviar para a instituição? Sim. Então, a gente analisa a categoria e a descrição. A gente verifica se a descrição está de acordo com a categoria. Se sim, encaminha para a equipe responsável. Se não, a gente devolve para o usuário para ele incluir as informações que faltam. O chamado que reportar um incidente será recebido de forma anônima? Não. Dentro do chamado, ele consta o nome do usuário solicitante e de qual instituição ele pertence. Como as instituições poderão solicitar acesso ao Service Desk? Então, é no portal inicial, que no botão logar como convidado, ele vai solicitar o seu primeiro acesso, tanto preenchendo o formulário dentro de solicitação de acesso ou através do chatbot. Como ter acesso à documentação da API do Service Desk? Então, a API do Service Desk, a partir do momento que o usuário ele tem o login e a senha, eu vou acessar aqui para vocês. A partir do momento que ele tem o usuário login e senha e acessar o portal, vai direto em Central de Serviços, Artigos. Aqui é a FAQ, onde vai constar todas as informações das APIs do Service Desk. A documentação, tudo que foi explicado pelo Vitor. O Service Desk possui um ambiente para testes? Sim, temos o ambiente do Sandbox, que é um ambiente, é uma réplica do nosso ambiente de produção, tá? Então, quando cria-se o usuário N2 para a instituição, o mesmo usuário e senha é utilizado para acessar o ambiente Sandbox. Aqui, esse é o Sandbox.
Em qual portal é utilizado para registrar um incidente ou solicitações? É no portal do usuário. Então, aqui na parte superior, do lado do nome do usuário, N2, clicar na setinha, portal do usuário final. Acho que eu estou no ambiente. Deixa eu acessar o ambiente aqui. Então, o analista N2, ele vai lá na parte superior onde consta o nome dele, setinha para baixo, portal do usuário final, vai ter acesso ao catálogo de serviços. Então, é por aqui que é aberto as novas solicitações. Existe um e-mail de integração Service Desk para o sistema integrado, que é o sistema da instituição? Sim. A instituição é só abrir um chamado solicitando o cadastro de um usuário N2. Realizamos a integração com esse e-mail que foi informado. Após a abertura do chamado, a instituição recebe alguma notificação? Sim, a instituição vai receber notificação na abertura do chamado, por e-mail, vai receber uma notificação quando o usuário ele faz alguma alteração no chamado, então, quando ele inclui novas informações, recebe notificação quando altera status. O retorno do ticket com a solução realizada pelo N2 é feito através de e-mail ou necessário incluir no portal? Então, todas as informações de solução do chamado é dentro do portal, deve ser feito dentro do portal. Então, o N2, ao abrir o chamado e incluir a solução, para incluir a solução, ele vem no campo Notas, Novo, inclui a sua solução e adiciona. Nesse momento, já enviou uma notificação para o usuário, informando que já tem novas informações no chamado, tá? Posso incluir e-mail de grupo de atendimento para receber notificação de novo chamado? Sim. Então, quando cadastramos a empresa no portal, incluímos um e-mail de notificação. Esse e-mail pode ser de uma pessoa específica, vamos supor um coordenador, um gestor, como pode ser um e-mail de grupo, onde todos que estão associados àquele grupo vão receber a notificação. Ok? Então, essa é a apresentação do nosso portal. Não é difícil, é bem fácil de utilizar. Lembrando que todas as informações constam na FAQ, então é sempre importante verificar a FAQ ou verificar os tutoriais que tem no portal, esses vídeos, tá? E se ainda houver alguma dúvida, pode abrir um chamado para a gente, encaminhar um e-mail, que estamos à disposição aí para esclarecer todas as dúvidas, tá bom? E a partir de agora, então, para as dúvidas. Perfeito, Irlânia. Vou intercalando as mãos levantadas e as perguntas no chat. Eu vi que a Ana levantou a mão há um tempo, então ela vai ser a primeira a falar. Pode falar, Ana. Ana, acho que você está no mudo. É a Ana Cláudia. Oi, boa tarde, pessoal. Estão escutando agora? Escutamos sim, Ana.
Ah, tá bom. Sim, boa As duas- tarde. boa tarde. As duas dúvidas que eu tinha, eu acabei escrevendo aqui e o Vitor já me respondeu, tá? Uma é o tempo de incidente, que é 2h30, né? O tempo de tratativa, o recomendado, é que foi falado em 1 dia, mas até de acordo com a instrução, é 2h30. E também na situação de programada, né? Não é pausa programada. Indisponibilidade Indisponibilidade programada? programada. Aham, mas já foi tirada a minha dúvida aqui, tá? E até me mandaram aqui a tabela aqui, porque a indisponibilidade programada, ela não entra como incidente, né? Ela acaba entrando como uma requisição de serviço, um aviso, né? Sim. Tá bom, mas eu já tenho aqui. Obrigada, pessoal. Imagina. Tem algumas perguntas no chat que eu acho que ainda não foram respondidas. Tem uma do Leonardo aqui, ele pergunta se a equipe N2 é a única ou podemos ter equipes distintas para todos os tipos de chamados. Uma equipe única. A gente não trabalha com cadastro de várias equipes com nomes diferentes. Só complementando, a gente não tem 2 equipes N2, né? Então a gente só possibilita o cadastro de apenas uma equipe N2 por instituição, tá? A não ser que seja um conglomerado. Então, aí pode acontecer de ter outros grupos com nomes diferentes, porque teoricamente são empresas diferentes. Perfeito. O próximo com a mão levantada aqui é o Caio. Caio, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, quando abre um chamado na ferramenta, existe algum jeito de fazer um trigger automático para abrir um chamado na nossa ferramenta? Porque a gente não vai usar diretamente o Service Age, né? A nossa ideia é integrar com a nossa ferramenta que a gente usa, o Gira, e conforme abrir um chamado aí, a gente abrir um chamado lá, e toda atualização que a gente fizer na nossa, a gente atualizar via API o Service Age aí, né? Aí eu quero saber se tem algum trigger na hora da criação, ou se eu vou ter que ficar consultando a API de tempo em tempo para saber se algum chamado novo foi criado. Vai precisar ficar consultando a nossa API. Ficar consultando a sua lista de chamadas. Tá, e tem limite de chamadas? Posso fazer uma a cada minuto? Não tem limite. Tá bom, obrigado. Imagina. Maravilha. Tem algumas no chat que não foram respondidas. Tem a próxima que é a do Paulo Moraes. Ele pergunta, pessoal, quais informações temos do usuário solicitante? Via API receberemos nome e instituição apenas? Não receberemos nenhum tipo de documento? Não, na plataforma do Sysage não foi cadastrado nenhum documento do usuário. Isso foi até uma pauta que tinha sido discutida um tempo atrás, né? Não, documento não. Na consulta não é possível. Somente os campos solicitados ali, né? Que é telefone, nome, empresa, esses dados. Perfeito. Não teremos nenhum tipo de documento do solicitante, né? Do CPF ou CNPJ? Não. Nem futuro. Não está no backlog essa questão. No momento, não. No momento, não está no backlog. Perfeito. Obrigado. Imagina. Perfeito. Próximo da mão levantada aqui é o Christian. Pode falar, Christian. Aproveitando a pergunta passada sobre a API, da gente ter que ficar consultando o tempo todo a nossa fila, digamos assim, no Sysage. Isso vai ser sempre assim, ou porque vai ser implementado agora? Ou tem algum planejamento do lado de vocês para colocar isso mais dinâmico? Caiu aqui, a gente vai ter integração, ou vai ser sempre por e-mail?
Bom, o Christian, nesse caso aqui, não tem nem nada em desenvolvimento nesse sentido, tá? Seria somente através de integração, tá? A consulta de você, através de uma consulta da instituição. Está perguntando aqui, a integração já está disponível, né? Já tem todas as APIs para a empresa interessada fazer essa integração. Exatamente. A possibilidade de integração já existe, tá? Inclusive já o Bradesco, né, a Ana que está aqui, é uma das empresas que já estão com a parte de integração bem evoluída, né? Então é possível através da integração, sim. Obrigado. Boa. Tem uma no chat aqui do Gabriel, eu não sei se o pessoal já respondeu, mas ele pergunta assim: qual a data limite para o cadastro da instituição no Service Desk e se é facultativo ou obrigatório, caso a empresa já possua processo interno de tratativa de demandas dos clientes? Teoricamente, para cadastro no Service Desk não tem nenhum prazo. Não tem nada definido. Só complementando, pessoal, a pergunta do Gabriel, não tem data limite realmente, mas se a instituição fizer parte, né, do Open Banking, ela sim está apta a receber demandas lá, e essas demandas precisam ser atendidas, né? Nós temos prazo, inclusive, para ser atendidas. Então, no caso, se ela faz parte do ecossistema, sim, é obrigatório ter o cadastro lá e responder essas demandas. Independente da empresa já ter, empresa, instituição, né, ter um processo interno para tratativa de demandas. Né, que vamos dar o exemplo aqui da minha instituição, que é o Sicredi. A gente vai receber demandas internas aqui dos nossos canais normais e também do Open Banking do Service Desk Brasil, né? Então, vem de vários canais. Boa. A próxima aqui do chat, que acho que não foi respondida, é do Lucas, e ele pergunta se tem algum webhook ou message broker para a API saber que um novo chamado foi criado. Caso não tenha, terei que fazer pooling na API de lista de chamados, correto? Essa questão já tinha sido respondida, mas sim, ele tem que ficar consultando a API de consultas. O Alexandre pergunta qual o e-mail para dúvidas, mas aí a gente coloca no chat aqui. O Cícero aqui, ele pergunta assim: podemos ter um usuário de serviço cadastrado como membro da equipe N2 para que seja feita a tratativa via integração API? Ele cita um exemplo aqui, usr@email.com. Sim, pode sim. Não tem nenhum problema quanto a isso. Beleza, próxima do Lucas aqui. Sendo eu a instituição A, querendo abrir chamada para a instituição B, como crio esse chamado para a instituição B corretamente? Então, é no portal do usuário. Então, o N2 ele vai ter acesso ao... Eu vou entrar aqui para ficar mais fácil. Vocês estão vendo minha tela ainda, né? Estamos sim. Tá. Então, eu vou entrar aqui. Então, vamos supor, eu sou a instituição A, eu tenho essa visão, eu quero abrir um chamado para a instituição B. Clica aqui, ó, onde tem o nome do usuário, setinha para baixo, portal do usuário final. Vai entrar naquele catálogo de serviços. Então, vamos supor que eu vou reportar um incidente. Não estou conseguindo me comunicar com a API da instituição B. Incidente, API, um erro. E aí eu posso incluir no título, erro ao me comunicar, erro na comunicação. Isso é um exemplo, tá, gente?
erro na comunicação com API, banco, XPTO, que é a instituição B. Faço a descrição do erro, o que está acontecendo, e envia. Esse chamado vem para o N1, o N1 já vai identificar que está havendo um problema com a instituição B, então a gente encaminha direto para o N2 da instituição B. Vale lembrar, só complementando, que o que a Irlane já colocou, diretamente não, sempre por intermédio do N1, tá? Então, Sim. Essa interação nunca é feita diretamente entre a instituição, sempre através do N1, tá? Sim, o chamado sempre vai passar pelo N1, então não vai direto para a instituição B. Maravilha. Então, a próxima pessoa aqui é a Ana Cláudia, que está com a mãozinha levantada. Ana, pode falar. Desculpe, estava no mute de novo. A gente tem entrada ali pelo Service Desk, que é na integração onde a gente está mais focado. Mas tem outros combozinhos ali que são APIs e tem o diretório. Em qual momento a gente vai usar o diretório para abrir uma reclamação? Ou API? API são as APIs do Service Desk que a gente vai reclamar, porque quando for API de outra instituição, né, da participante, eu vou entrar via Service Desk. Em qual momento eu vou usar essas outras caixinhas? Até se você puder mostrar ali para a gente poder ver. Ó, tem diretório, tem APIs, tem o portal, né? Essas três principais aqui. E o Service Desk é onde a gente vai sempre abrir o incidente para outra instituição participante. Em que momento que a gente vai usar aqui as APIs? Para quais APIs estão se referindo? Para as APIs. O campo API é referente às APIs dos bancos, não referente ao portal do Open Bank ou... Sim, mas daí eu não vou entrar via Service Desk para falar que a API dele está com lentidão? Por que eu entraria pela API? Porque meu caminho é sempre o Service Desk, né? Que é ali que eu vou ter seu N1 e o N2, né? E vou falar da indisponibilidade de uma API. O second level ali do Service Desk é de solicitação de informações referente ao Service Desk, não referente às outras instituições. Ali, Ana, é a categoria em si, tá? Não quer dizer que é a API do Service Desk ali. Ali é a API dos bancos, das instituições de fato. Ali são as categorias que estão criadas. Então, não necessariamente do API do Service Desk, né? O Service Desk vai ser tratado dentro do âmbito do Service Desk. Mas aqui, se eu clicar ali no Service Desk, né? Pode clicar ali, por favor? Eu clico no Service Desk e falo que estou com uma indisponibilidade. Né, clico aí na indisponibilidade e vou falar que a instituição, outra instituição está com indisponibilidade. Não acaba sendo o mesmo caminho? Ou aí eu estou reclamando que o Service Desk está com indisponibilidade? Teoricamente é o mesmo caminho, mas são categorias diferentes. Ali é para fazer referência à API do Service Desk, não à API dos outros bancos, entendeu? Mas se eu entrar caminho Service Desk, indisponibilidade, porque ali eu consigo colocar que a outra instituição está indisponível, né? Sim, a API e tal, eu posso seguir esse caminho, não vai ter problema. Sim, aí é onde entra o N1 e ele vai readequar o chamado, entendeu? Aí entra como a pré-análise, que a gente coloca a alta categoria correta. Sim. Então tá bom. Obrigada. E só respondendo aqui, tem o diretório, que é o diretório onde foi feito o cadastro da instituição. Então, às vezes, precisa realizar um acesso. Vou entrar aqui.
que é essa página que as instituições entram para completar o cadastro, né? Que tem os termos. Então, às vezes não consegue acessar ou está com algum problema. Então, pode abrir um chamado na opção diretório e a gente encaminha para a equipe de cadastro. Mas se a gente fizer o caminho ali clicando Service Desk sempre, vai chegar no mesmo, vai chegar até o destino final. Sim, teoricamente o chamado vai ser aberto, mas ele vai estar com a categoria errada. Então, exatamente, a categoria está errada, tá? Na verdade, se é diretório, você tem que abrir ali na categoria do diretório, não do Service Desk. Tá bom. Obrigada, pessoal. Por nada. Boa, pessoal. Tem uma da Camila aqui, que ela pergunta, caso o chamado N2 estoure o SLA, como seguimos? Hoje não tem nenhuma trava, tá? Que impeça, né, de seguir. Na verdade, tem notificações, né? O sistema está parametrizado com notificações que informam essa questão do estouro do SLA, tá? Mas hoje não há nenhuma trava em relação a isso, tá? Ele só vai, na verdade, ele vai estar contabilizando nas métricas que esse chamado foi atendido fora do SLA. E o sysaid ele notifica o usuário em 24, 48 e 72 horas. Antes de estourar o SLA. Perfeito. O próximo aqui é o Gabriel com a mão levantada. A minha dúvida é a seguinte: eu, na visão instituição, preciso ter cadastrado dentro do Service Desk pessoas para fazer a análise de N1 e análise de N2, ou a análise de N1 é a cargo aí de vocês e a minha responsabilidade é só cadastrar usuários como N2 para dar sequência aí os chamados que foram direcionados pelo N1? Essa é a primeira dúvida, né? E a segunda é se eu vou também, na visão instituição, poder me comunicar com os clientes, né? Então, sejam os meus correntistas, enfim, aí que querem alguma tratativa referente ao Open Banking, e também vou poder me comunicar com outras instituições, é isso? Referente ao N1, é a gente que cuida dessa parte. Agora, a tratativa N2 fica de acordo com a instituição. O N1 sempre vai ser o Service Desk aqui, tá? O N2, vocês, tá? Então, a solicitação tem que ser feita para o N2, tá? O N1 sempre cai na fila do Service Desk. Agora, algum outro ponto que é referente a... Desculpa, se você puder repetir, porque eu acabei perdendo a pergunta 2. Claro. A primeira está esclarecida, obrigado. A segunda pergunta é se eu, do ponto de vista, né, de instituição, consigo me comunicar ali com os clientes, né? Então, os meus correntistas, enfim, ali que querem alguma tratativa minha referente ao Open Banking, que já foi, obviamente, analisado pelo N1, então eu consigo me comunicar com o cliente e eu também consigo me comunicar com outras instituições. Então, por exemplo, eu aqui do Banco Safra vou conseguir me comunicar com o Bradesco, com o Itaú, caso haja alguma intercorrência aí no meio do caminho, é isso? Vamos lá, a comunicação, ela nunca vai ser direta, tá? Ela sempre vai ser por intermédio dessas interações de chamados, tá? Através do N1. Ou seja, se tiver algum ponto, tiver por exemplo, algum item aí que já esteja, por exemplo, na FAQ, né, do Service Desk, que já é conhecido, referente a um item
da instituição, a gente, no N1, já pode esclarecer. Caso contrário, ele vai ser escalonado para o N2, para que vocês deem o retorno ou interajam através desse chamado, desse ticket, né? E lembrando que a interação é no campo notas, aqui, ó, dentro da aba detalhes da solicitação. Então, tudo que foi incluído aqui é enviado direto para o usuário, né, para quem abriu o chamado. A interação é toda por aqui. Pessoal do chat, a gente já fechou. Tem o Caio aqui que levantou a mão. Pode falar. Opa, eu fiquei em dúvida ainda. O usuário final, ele vai poder abrir chamada aí no Service 8, por exemplo, eu como correntista vou poder abrir uma chamada aí, ou é sempre as instituições entre si que vão abrir chamadas? Não, o usuário final, ele pode abrir um chamado. Se não tiver um login, ele vai entrar como convidado, lugar como convidado. Se tiver um login, um acesso, ele vai incluir na mesma URL login e senha de acesso. E pode abrir o chamado. Tá bom, obrigado. De nada. Só complementando, Rafael, foi o que eu comentei no chat ali para o Thales. Assim, ele entra para o N1, né, o atendimento, e se for o caso, eles direcionam para a instituição. Aí, é claro, a instituição depois ela poderá, né, direcionar esse correntista aí num próximo atendimento para o canal correto, sem problema. Tá? Mas ele pode, sim, fazer o registro do chamado pelo portal, sem problemas. Perfeito, Leonardo, pode falar. Boa tarde. Eu tenho duas dúvidas. A primeira sobre, pegando até esse gancho do usuário final, já foi falado aí sobre abertura de incidente. O N1 vai fazer alguma análise prévia sobre esses casos de incidente mesmo, ou chegou como incidente e vai repassar para o N2 avaliar? Essa seria a primeira dúvida. A segunda, alguém citou que é possível cadastrar, por exemplo, um usuário genérico, né, digamos assim, para fazer essa integração na equipe N2. Eu posso também fazer cadastros de parceiros que vão nos auxiliar nesse atendimento? Ou tem que ser necessariamente um e-mail da instituição? Referente à solicitação, se ela é um incidente ou uma solicitação de serviço, independente disso, a gente sempre faz uma análise antes de encaminhar para a equipe N2. Referente ao segundo ponto, do usuário genérico, pode cadastrar, só informar na hora da concessão do acesso que é um parceiro que vai ajudar nessa tratativa. Ok, obrigado. Pessoal, não temos mais no chat nem mãozinhas. Caso alguém não tenha sido respondido no chat ou tenha mais alguma dúvida, pode levantar a mão e falar. Opa, a Carolina fez um comentário importante aqui de lembrar de enviar e-mail para dúvidas. Só complementando a questão das dúvidas também, né? Não só dúvidas com relação à ferramenta, mas com relação também à parte de integração. Através da ferramenta também tem o item de solicitação de informação. Lá a gente consegue dirimir todas as dúvidas, tá? Com relação tanto à parte da ferramenta em si, como a parte necessária para a integração, tá? Perfeito. Com relação a essa questão de dúvidas também, o workshop ele vai ser gravado e colocado no YouTube, tá? A gente pode disponibilizar aqui o link para todos vocês. As perguntas estão sendo compiladas também, vão entrar na FAQ para quem tenha dúvidas também no futuro. E também existe o Service Desk, né, para tiradas de dúvidas, enfim. Então, acho que para dúvidas seria essa questão. Eu passo a bola agora para o Gabriel, que levantou a mão, ou já estava levantado?
Opa, é uma dúvida rápida. Quando eu fizer o cadastro da minha equipe N2, né, como instituição, tem alguma forma de validar, por exemplo, que essa equipe ela é responsável pela minha instituição? Como que é feita essa autenticação, essa verificação de que eu estou cadastrando uma equipe N2 que é responsável pelo Banco Safra e não é algum terceiro que foi lá e se cadastrou no Service Desk para olhar o meu N2, entendeu? Só para eu garantir também esse time e esse item de segurança, né? Porque a moça até explicou aí, né, como que vai ser feito o cadastro, tudo bem, mas eu não entendi como é que ela verifica que, de fato, aquela equipe é responsável por tratar o N2 daquela instituição financeira. Desculpa, para ver se eu entendi. Você quer saber como que a gente analisa se aquele analista realmente é daquela instituição, né? Isso, no momento do cadastro aí da equipe N2, né? Certo. Então, a gente recebe o chamado da instituição. Então, vai ter lá o nome da empresa, o responsável por... toda instituição vai ter um responsável que vai solicitar o cadastro daquela equipe, né? Então, essa pessoa responsável, vamos dizer assim, essa pessoa que é o ponto focal, ela já tem um cadastro aqui no CISAID. Então, é baseado nas informações que essa pessoa vai passar que a gente cadastra. O e-mail, por isso que a gente pede sempre o e-mail corporativo. A gente não cadastra e-mail pessoal. Pessoal, mais algumas perguntas aqui no chat. Gabriel, você quer complementar? Não, só agradecer, obrigado. Perfeito. Uma pergunta aqui, se o Service Desk poderá ser testado antes? Sim, tem o ambiente de homologação, sandbox. Você tem que enviar o link novamente. Acabei de enviar o link novamente lá no chat. Entendo que a próxima aqui ela está bem relacionada, né? Pergunta se existirá um período de homologação para teste entre as instituições. Eu acho que o período de teste não tem nenhum período estipulado, tá? O ambiente de homologação, o ambiente de teste, aí ele está à disposição para esse fim mesmo, tá? Não tem nenhum período definido. Maravilha, Leonardo levantou a mão aqui. Só voltando um pouquinho à pergunta anterior do responsável, no caso é o responsável que está cadastrado pela instituição no diretório central, que vai poder fazer a solicitação do cadastro da equipe N2? Sim, pode ser ele ou pode ser uma outra pessoa, não tem problema. Desde que o e-mail seja corporativo, né? Ok. Que acabe comprovando pra gente que realmente é daquela instituição. Certo. Então, o primeiro que solicita o cadastro, o primeiro usuário, geralmente é ele que solicita o cadastro do N2. Ok. Próxima pergunta aqui da Carolina. Confirmar uma informação bem rapidinho. Teve em algum momento aqui que foi comentado que no cadastro da equipe N2 vai ser um por instituição, correto? Só pode ter um usuário por N2, é isso? Não, então, não é isso, Essa tá? é a pergunta? Essa pergunta, sim. Tá, não, pode ter mais usuários. E não tem uma quantidade limite, então? A gente pode cadastrar N usuários como N2? Sim, não tem uma quantidade. Obrigada. De nada.
Pessoal, acho que a gente tem tempo aqui para mais uma, duas perguntas, mas não vejo mãozinhas. Caso alguém queira comentar, acho que é a última oportunidade aqui, pessoal. Bom, pessoal, super obrigado pela apresentação, pelas dúvidas, pelas considerações. Opa, temos mais uma pergunta aqui do Henrique, eu vou dar uma lida aqui. Não será possível identificar a origem do chamado, se o usuário final ou instituição? Quais dados são retornados tanto no chamado? Além disso, a API permite toda atualização e abertura de chamados? É possível identificar se foi solicitado pelo uma instituição ou pelo usuário, pela equipe de atendimento. Então, se for para uma instituição, vai ter N2 XPTO. Se for um usuário comum, será N2 e o nome do usuário. Respondendo, então, complementando. Questão da instituição, é possível identificar, sim, a origem pelos campos, ok? Isso tanto pelo front quanto pela API, tá? E aí a outra pergunta seria, além disso, a API permite toda atualização e abertura dos chamados? Sim, permite. Sim, toda interação que toda interação de chamado, sim. É possível as consultas através da API. Maravilha, pessoal. Super obrigado. Nosso próximo encontro vai ser no sexto e último workshop aqui de documentação, que acontece na sexta-feira, para a gente falar de resolução de disputas. Quem vai liderar vai ser o GT de PRC. Caso alguém não tenha recebido o invite, por favor, peçam para a instituição, para a associação de vocês, que vocês vão receber. Todas já receberam, então, enfim, é só encaminhar para vocês. Opa, temos mais uma pergunta aqui do Alexandre, acho que está a tempo. Pode simular o cadastro de N2? Acho que se for rapidinho, acho que a gente consegue fazer. Podemos sim. Irlânia, você pode mostrar, por favor, aí? A gente chegou a mostrar já, tá? Na apresentação da Irlânia, mas a gente mostra aqui rapidamente. Claro. Eu vou acessar aqui, só um minutinho. Então, tendo já o usuário de acesso, né, vai entrar no portal do usuário, vai apresentar o catálogo de serviços, então vem solicitação de acessos, Service Desk, concessão, cadastro de equipe N2. Opa! Então, é aberto o formulário. Aqui o título e a descrição, eles já são preenchidos automaticamente, né? Então, é necessário colocar o nome da instituição, o e-mail de notificação, que pode ser o e-mail do grupo, e-mail do responsável, de quem está abrindo o chamado, um fone de contato, então pode ser um telefone corporativo, e aqui preencher os dados dos usuários N2, um ou mais. O nome do analista, o e-mail, preferencialmente e-mail corporativo, e o telefone de contato. Se o analista não tiver, né, se cada analista não tiver o seu telefone de contato, não quer incluir, pode ser o telefone corporativo, não tem problema, é só incluir aqui. Clicar em enviar e já vem para o Service Desk N1. E aí a gente cria o usuário e a senha de acesso para cada analista que foi incluído aqui.
ok? Legal, Irlânia, obrigado. Super obrigado, Irlânia. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos aqui. Até sexta-feira. Boa tarde, obrigada a todos. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigado.